pastor Edson e irmã Leide, fiquem em pé, por favor. Estes jovens completaram agora 29 anos de casamento. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Tá joia? Vamos orar. Eu me perdi aqui agora. Vamos orar por eles, por favor. Fiquem em pé, vamos orar pelo pastor Edson, pela irmã Leide, em nome do Senhor Jesus. E abençoá-los, né? 29 anos de casamento, e foi dia 17, não é isso? Dia 17 ontem, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Oremos e os abençoemos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela vida do pastor Edson, da irmã Leide, que tem sido uma bênção aqui na nossa vida, que a tua proteção continue sobre a vida deles, dando saúde, graça, abençoando em nome de Jesus, Senhor. Nós te adoramos e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém, maravilha, Deus abençoe, em nome de Jesus, graças a Deus. Deixa eu ver mais, retiro das mulheres, aviso, novos horários, eu só estou vendo aqui, tá, gente, olha só, cadê os homens de Deus aí, né? Eu sou o quê? Vocês estavam dormindo, né? Desliga o telefone, aqui nessa igreja, na hora do culto, quem fica com o telefone ligado, Deus manda raio do céu. Desliga o telefone em nome de Jesus, presta atenção aqui. Os homens de Deus que estão aqui, digam: eu sou homem de Deus, urra. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou homem de Deus, urra. Yes. Então, sabadão sertanejo, esse próximo sábado, 5 horas da tarde. Não é isso? 5 horas da tarde, vai ser o encontro de homens lá na casa do pastor Rogério. Nós vamos estar ali juntos, orando, né, tendo uma palavra, comunhão, e vai ter uma comida lá boa. O pastor Rogério gosta mais de caldo. Não, brincadeira, ele não gosta de caldo. Então, eles vão agilizar aí, né, o Fabrício, o pastor Rogério, outros homens aí, pode se, né, juntar aí, né, pegar um prato, uma comida, outra. 5 horas vamos estar lá na casa do pastor Rogério, próximo sábado, tá joia? Para o encontro de homens, de oração, de comunhão, de estarmos juntos ali orando uma palavra e depois ter um tempo de confraternização, ok? Pastor Marcos e pastor Stephenson, por favor, eles têm algo aqui muito abençoado para nos comunicar e apresentar à igreja em nome de Jesus. E a Gilcélia, fica preparada aí que logo depois você vai vir adorar Jesus. Graça e paz, igreja. Eu quero ler um versículo aqui antes de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servias. Amém, igreja? Nós estamos aqui para agradecer a Deus por uma grande vitória que Ele nos concedeu. Nós lançamos aqui um pedido ao pastor Salmão há 2 meses atrás, aproximadamente 2 meses, para levantar uma oferta especial para nós traduzirmos 2 livros do pastor Marcos, a Igreja em Célula e Como Trabalhar com o Novo Convertido, e nós conseguimos, graças a Deus, com as ofertas dos irmãos, traduzir esses 2 livros no período de menos de 2 meses. Já estou com os livros, são 200 livros, estarei levando amanhã, viajando amanhã, estarei indo para a África, e hoje nós queremos também, o pastor Marcos vai fazer aqui uma apresentação, um lançamento profético, porque é o primeiro livro dele que está indo para a África. É uma alegria para nós. Hoje, no continente africano, eu creio que aproximadamente quase 50% fala francês. Então, nós temos uma direção muito grande, né, para ser lançado este livro. E não sei se vocês conseguiram aí no Face. Não conseguiu. Tá, no final o pastor vai estar entregando, porque ele vai justificar aqui. Vou passar para o pastor Marcos para falar sobre esse momento. Pode, pastor? Ok. Graças e paz, queridos. Amém.
Eu me sinto muito alegre por tudo que Deus tem permitido através desse material. E eu acho que a alegria de qualquer autor é saber que o seu livro está sendo utilizado para o benefício de outra pessoa. E a gente fica feliz de saber que esse material vai ser usado para treinar pastores, e esses pastores vão para suas vilas treinar seus obreiros. E provavelmente esses obreiros vão falar diretamente com os novos convertidos e vão trazer pessoas para o reino de Deus. Então, a extensão do trabalho não dá para ser dimensionada. Eu fico muito feliz por isso. E hoje nós estamos fazendo um lançamento simbólico aqui, porque nós não temos o material na mão agora. Ele ficou lá em casa por um erro de comunicação. Mas a minha esposa foi buscar, está voltando correndo. No final do culto eu vou entregar para o pastor, vou entregar também para o pastor Stefson em mãos, para que seja um ato profético a respeito do lançamento desse livro. E também o pastor vai falar a respeito de uma escola, né, eu até tinha pedido para mostrar no Facebook, quando nós recebemos o material. Não sei se o pessoal conseguiu achar lá atrás. Alô? Gabriel? Não? Não conseguiu. Ok, então ele vai mostrar o vídeo da escola, né? Pode soltar o vídeo da escola e depois eu quero trazer uma palavra para vocês sobre isso rapidinho. Ele só quer mostrar o lugar lá dessa escola, que eles vão adquirir por $25 mil. A oportunidade para que o evangelho possa ser espalhado. Tem uma comunidade pura, pobre, em Zâmbia. Quase que 800 crianças, definitivamente precisando das suas orações. Então há um potencial muito grande de fazer algo para Jesus com essas crianças nessa escola de ensino secular. Isso é uma das classes, né? O teto ali precisa de reforma. As chuvas e os ventos, né, estragam. Aquele é outro bloco de classes. Às vezes tem 100 children? 200 kids em uma classe, às vezes. Essas são classes novas, as mais novas que foram feitas. Essa irmã que é a diretora, né, principal da escola, ela que administra e que mantém a escola andando. Esses aqui são os escritórios. Então foi uma doação do Lions Club para fazer esses escritórios. Tem... Só vai mostrar dentro. Algumas mesas foram doadas por alguém. Claro que as salas estão muito cheias e precisam mais classes para pôr as crianças. Porque as classes estão pequenas, são muitas crianças. Então tem esse lugar aqui, pode construir mais classes. Tem mais classes lá naquele outro lugar. I will answer any questions when you meet and pray and organize. I'll try to respond to what's going on. Community-wise, there's a bridge that's been put up very recently beyond the river that's down there. Where I'm pointing, there's a river. People from that side couldn't come here. As you can see, there are small homes
naquela toda a comunidade lá, as pessoas pobres não podiam vir para cá por causa de um rio. Mas foi construída uma ponte agora, então o pessoal daquela comunidade lá longe pode ter acesso por causa dessa ponte nova que foi construída. Então isso vai ser uma boa colheita para o Evangelho. Ok, queridos, bem rápido. Nós conhecemos essa escola desde 2008. Ela tem mais de 500 crianças. E o proprietário dessa escola, eu conheci ele em 2007. E ele se mudou para a África do Sul. E foi oferecido a nós o ano passado para adquirir. Então, está chegando o momento da gente realmente ver com os bons olhos. Durante esse tempo, nós pedimos que realmente fizesse todas as vistorias. Nós temos um advogado cuidando dessa situação para nós lá. E nós estamos indo com uma proposta de compra. Essa escola vai nos custar $25 mil, mas tem muita coisa para se fazer depois. Então, nós cremos que a gente vai poder dar 50% de down payment agora, na nossa ida, e vamos parcelar o restante. Então, nós contamos com a ajuda de cada irmão, porque, como ele disse ali, tem salas que até 100 crianças não cabem, nós sabemos que não cabem. Mas, realmente, é uma comunidade muito pobre na cidade de Kitwe, no país de Zâmbia, onde o pastor Allen Lunga mora. Não é a escola Salama lá do Congo, essa é a escola Mumbi, de Zâmbia, em Kitwe. Um lugar muito pobre, faz fronteira com o Congo, está a 2 horas do Congo. Então, nós estamos indo agora, estou viajando amanhã, tem um grupo de 6 pessoas no Brasil indo para o Congo comigo, vamos passar 20 dias lá. Então, esse é um foco do nosso trabalho, e o outro vai ser exatamente treinar 100 pastores com os 200 livros que vamos levar agora. O pessoal já está cadastrado, e assim que a gente chegar, a gente passa o relatório para vocês. Que Deus abençoe a todos. Só para os irmãos entenderem, aqui são 2 projetos, não é isso? Um é o Congo, com o projeto dos livros, que foram traduzidos em francês, que nós ofertamos aqui, o pastor tem todos os relatórios e tudo, as ofertas que nós demos aqui, deu 2.900, que deu para cobrir quase todas as despesas, que a total da despesa do livro deu 2.917. Então, as ofertas aqui cobriram, você pode aplaudir a Jesus por isso, amém? Então, esse é o projeto do livro. E agora, Deus deu esse novo desafio, que nós queremos apoiar, o pastor Stefos também, que é o projeto da escola que é em Zâmbia, em outro país, uma escola de ensino secular, mas sendo cristã agora, adquirindo essa escola, vai ter também o currículo cristão em nome de Jesus. Pastor Marcos. Amém. Eu não sei se você notou, parece bastante com a High School de Malden. Você reparou? Só tem uma diferença, a estrutura física. Mas quem frequenta a escola é tão ser humano quanto os daqui. São seres humanos. São almas que, indiretamente, a igreja terá que dar conta diante de Deus. Porque eu não sabia desse pessoal e nem sabia da existência dessa escola, mas depois que eu fiquei sabendo no jantar que teve aí essa semana, eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, Deus, eu não tinha nada a ver com esse pessoal, mas agora eu tenho conhecimento, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma oferta, eu tenho que semear. E eu quero ler com você um texto em Salmo 20. Eu vou ser muito rápido, eu prometi para o pastor que eu ia ser rapidinho, mas eu quero ler esse texto, ele me autorizou a ler esse texto. Por gentileza, se puder só me dar um pouquinho de retorno, porque minha garganta ainda não me ajuda muito. O versículo de 1 a 3, o Salmo, obrigado querido, o Salmo 20 diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. Quem já passou por tribulação aqui? É bom saber que Deus responde, né? O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário, lá do céu, te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Quando nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor, a gente precisa saber de 2 coisas. A oferta é uma ordem de Deus, lá em Malaquias 3 você já conhece, mas tem uma coisa em Malaquias 3 que pouca gente lê. O texto fala o seguinte, que a oferta e o dízimo se transforma num memorial diante de Deus,
Por incrível que pareça, Deus não tem problema de memória, Ele não tem. Mas a Bíblia diz que Ele olha para a sua oferta e lembra de você. Então preste atenção nesse texto. O texto diz o seguinte: o Senhor vai lembrar de você no dia da tua tribulação. E o texto ainda diz o seguinte: Ele vai cumprir todos os desígnios do teu coração, o que combina com o princípio de Levítico, que diz o seguinte, que quando você trouxer a tua oferta, você deve trazer junto com você o desejo do teu coração. E nesse texto a Bíblia diz o seguinte, que o desejo do seu coração será cumprido, porque Deus vai lembrar de você por causa da tua oferta. Então eu quero fazer o seguinte: quando nós ofertamos no altar do Senhor, a maioria das vezes nós ofertamos para ajudar a igreja, para ajudar um obreiro, para ajudar uma necessidade qualquer. E a Bíblia diz em Coríntios que nós não devemos ofertar por necessidade. Ah, tem alguém passando necessidade, então vou dar uma ajudinha. Isso é esmola. Agora, quando você oferta, a Bíblia fala que se você trouxer o desejo do seu coração, em obediência a um princípio que já está estabelecido na palavra, Deus vai se lembrar de você no dia da sua tribulação. E Ele vai cumprir o seu desígnio. Então, nessa noite, eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, qual é o seu desafio a enfrentar. Eu tenho um desafio, um grande desafio. Não vou contar para você qual é, mas eu tenho. Eu orei a Deus, eu reuni minha família, eu reuni minha esposa, meus filhos, coloquei no altar do Senhor o nosso desafio e falei com Deus: olha, o que o Senhor falou ao meu coração para ofertar não é aquela oferta que você dá com alegria. A Bíblia diz que você tem que ofertar com alegria. Você quase oferta chorando. Mas eu sinto alegria quando eu sinto sair de mim alguma coisa que vai causar um impacto em algum lugar e vai fazer Deus se lembrar de mim. Se você tiver dúvida sobre isso, lembra de Reis capítulo 1, que Deus tinha instituído apenas um holocausto, e a Bíblia fala que Salomão foi no altar e ofereceu 1000. Naquela noite Deus foi lá na casa dele e falou: o que você está precisando? O que você está precisando? Ele aprendeu a fazer Deus aparecer através do ato profético da oferta. Você vai ver que só no livro de Reis Deus aparece para ele 3 vezes. E teve uma das vezes que Deus apareceu, que a Bíblia diz que os sacerdotes caíam, eles não conseguiam ministrar por causa da glória de Deus que estava lá. Se você for ver, a Bíblia diz que eles ofereceram mais de 120.000 bois num dia só. Salomão era extravagante na oferta. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a colocar o seu coração e uma semente preciosa no altar de Deus em favor desse projeto da África. Eu não tenho nada a ver diretamente com isso, mas eu passei a ter no dia que eu tomei conhecimento, eu coloquei no meu coração que eu quero participar desse negócio. Então eu quero te chamar nesse momento para separar uma oferta, talvez aquela que você planejou esquece, uma oferta diferente, especial. Coloca no seu coração e coloca no seu envelope. E nós vamos orar ao Senhor por essa oferta. Você vai trazer junto com o desejo do seu coração. Trazer não, vai entregar, né? Ah, trazer? Trazer. Trazer aqui na frente. É isso? Então os irmãos vão ficar aqui na frente. Você vai trazer a sua oferta e você está tendo a grande oportunidade de ver um milagre de Deus acontecer na sua vida. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Se você é perdão. Inclusive, queridos, nós mencionamos muito a oferta, mas o texto de Malaquias, que fala do memorial, ele fala do dízimo e das ofertas. Claro que você vai trazer seu dízimo também, você já tem esse entendimento, mas ao trazer o seu dízimo e a sua oferta, você está sabendo que a oferta está sendo destinada para essa finalidade, que é a compra dessa escola. Eu creio que se porventura você não estiver preparado para isso, você pode procurar o pastor Stefano depois, ou o pastor Salmão, e fazer uma oferta posterior. Mas nesse momento nós vamos fazer esse ato profético, e mesmo que você oferte depois, você vai estar debaixo desse princípio e vai colocar diante de Deus o desejo do seu coração, porque se ele é de acordo com a vontade de Deus, você vai ver Deus cumprir o teu desígnio. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós cremos, a Deus, que do Senhor é todas as coisas, são todas as coisas. O Senhor é sustentador de todas as coisas.
o Senhor é quem sustenta a nossa vida, o Senhor é quem nos dá forças, como a tua palavra diz, até para adquirir riquezas. E ó Deus querido, o Senhor é quem abre portas, o Senhor é quem nos dá condições de realizar as tarefas que nos são impostas. E ó Deus querido, eu creio que esse desafio que está posto diante da Unimil, da Igreja Vida e de cada um de nós, ó Deus, é um desafio que vai gerar milagres na nossa vida. Aquilo que vai ajudar aquelas pessoas vai ser o mesmo que vai liberar portas para recebermos na nossa vida prática respostas às nossas orações, colheitas da nossa semeadura, e veremos milagres que não estamos acostumados a ver. Eu creio, ó Deus querido, num milagre de multiplicação, e que segundo as proporções bíblicas, o Senhor possa multiplicar a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, conforme a tua palavra. Nós cremos nisso, nós profetizamos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre esta semente, no nome de Jesus. Amém e amém. Faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda em pé, amados, com alegria, enquanto o Gisele adora Jesus, você vem aqui. Procure vir pelo corredor do meio, os corredores do meio, e voltar pelas paredes, se for, não pela parede, pelo chão, mas perto da parede. Vamos adorar Jesus com alegria. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
Amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos ficar em pé, gente? O Ministério Louvor pode vir para cá, nós vamos adorar ao Senhor com muita alegria, em nome de Jesus. Pastor Marcos, pastor Stefson, os livros acabaram de se chegar. Viu, não é só a Leide que é eficiente, não. A Luciane foi lá rapidinho e buscou. Aqui eu quero entregar ao pastor Salmão. Tem uma dedicatória aqui aos obreiros e aos obreiros que vão receber, e também agradecendo à Igreja Vida, ao pastor Salmão, pela contribuição, pela produção do material. Então eu estou entregando aqui o material de Novos Convertidos, em francês, né, que é Formation des de Nouveau, sei lá, Nouveau, e Manuel Pratiqué de l'Église, não sei não, Celulé. Está entregue para o pastor. O Jean que ia fazer isso para mim, mas eu não consegui falar com ele. Esse aqui é o do Jean, eu vou entregar depois. Esse aqui é para o pastor Stefson, também os mesmos livros. Que Deus abençoe vocês, continue abençoando nesse projeto e abençoando a vida de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar. Amém, glória a Deus. É um grande feito desta igreja, não é isso? Do pastor Marcos, pastor Stefson. 2 livros, né, do pastor Marcos sendo traduzidos para o francês, para alcançar franceses, não só na África, mas aqui também nos Estados Unidos, amém? Nós temos muitas pessoas aí de língua francesa. Nós vamos aproveitar e orar pelo pastor Stefson, que estará viajando amanhã para o Congo e também para a Zâmbia. E a irmã Fabrício vai ficar aqui com as crianças, tá joia? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoá-los e enviar o pastor Stefson, que estará indo com mais um grupo de irmãos, de obreiros, para a África. Senhor, guarda, protege esses 30 dias que eles ficarão ali, abrindo portas, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. A irmã Fabrício também, que vai ficar com as crianças, abençoe e guarda, no nome do Senhor, nós abençoamos e o enviamos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos adorar Jesus com alegria. Glória a Deus. A Bíblia nos garante que todas as coisas, tudo que acontece comigo, com você, são para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mesmo que seja uma dor, mesmo que seja uma perca, uma morte, desemprego, coisas ruins, tudo coopera para o bem daquele que Ele ama, porque Ele quer ver a nossa fé crescendo. Então, independente do que eu e você estivermos passando, Deus continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente
Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre sua palavra em mim guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam tuas mãos, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim.
Vamos expressar ao Senhor o nosso maior desejo nesta noite, em adorá-lo, em bendizer o seu nome, dizer o quanto nós o amamos. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui. Quem o sente nessa noite? Sinto o seu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui em nosso meio, aleluia. Sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Então diga ao Senhor nessa hora, essa oportunidade que você tem de dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, prostrado aos teus pés, na tua presença. Eu quero levantar as minhas mãos em adoração a ti, dizer que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, que quebra as minhas cadeias, sara as minhas feridas, cura a minha vida e nos põe diante de um caminho maravilhoso. Aleluia!
glória eu vi. Eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, que adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, que adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! De Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Deus, bendito é o teu nome para sempre. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia. No nome de Jesus, Senhor, rogamos agora que o Senhor ministre ao coração das nossas crianças, que serão ensinadas, ministradas. Abençoa os professores, as professoras, usa com poder, com graça, em nome de Jesus. Nós também que receberemos a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, repreendemos toda resistência contra a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Traz salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus oramos e agradecemos. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém. Glória a Deus. Pode se assentar com alegria. E as crianças podem ir para o Ministério Infantil. Lembrando, se você está nos visitando nesta classe, por enquanto de 9 a 12 anos. Nos novos horários vai voltar, vai mudar e ficar 11 e 12 somente. E 9 e 10 vai ficar noutra classe. Mas, por enquanto, hoje e o próximo domingo, 9 a 12 anos nesta classe aqui, que está muito cheia ali. E por isso que vamos mudar também, repartir 9 e 10 numa classe e 11 e 12 noutra classe. Gente, abra sua Bíblia aí no livro de Esdras. Depende do seu sotaque, de onde você é no Brasil. Alguns falam Esdras ou Esdras. Então abra aí neste livro da Bíblia. Se você não tem familiaridade, peça alguém aí do seu lado para te ajudar. Se você não tem familiaridade, esse livro está antes, porque a gente menciona aí como meio, antes de Salmos, dos Salmos, e depois aí dos livros de Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. O livro de Esdras, capítulo 7,
E agora eu vou ler o versículo 10. E depois deixa aberto aí que nós vamos ler outros textos desse livro. Lembrando que hoje é a penúltima semana da nossa campanha, a 5ª semana. E no próximo domingo é a 6ª semana. Pela manhã, o pastor Marcos estará ministrando na escola dominical e à noite estaremos tendo a última mensagem da campanha e dura ainda por mais uma semana e vamos fechar com a vigília no dia 30, uma vigília fogo puro, né, fogaréu, bênção de Deus. No dia 30 é o fechamento. Então, não esqueça de fazer a leitura diária, né, tirar um dia, ou 2, ou 3, quantos você quiser nesta semana em jejum. Ofereça ao Senhor um dia, ou 2, ou mais em jejum, em prol da campanha de avivamento, de salvação de almas, de transformação de vida. Temos dito aqui, o verdadeiro avivamento é o eu crucificado e Cristo vive em mim. Amém? Lembrando que segunda-feira, amanhã às 7, temos oração aqui, e quinta-feira às 7 tem oração também aqui. E terça e quarta, nos lares, os grupos familiares, as células, em nome do Senhor Jesus. Então está aí, a Bíblia Sagrada, Esdras. O tema de hoje, especificamente, é sobre o avivamento liberta, traz libertação. O capítulo 7 e o versículo 10 diz o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a palavra do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Veja bem, dedicar a estudar, a praticar, a ensinar os seus decretos e mandamentos. Em toda a história da Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, os avivamentos que aconteceram sempre foram produzidos pelo retorno à palavra de Deus, ao estudo, à pregação, ao ensinamento, à prática da palavra de Deus. No Antigo e Novo Testamento, na história da igreja, os avivamentos que ocorreram da mesma maneira. E avivamento, normalmente, na história, pode ser que tenha alguma exceção, mas normalmente os avivamentos começam com poucas pessoas. Às vezes a pessoa, avivamento começa com poucas pessoas, e isso vai, num bom sentido, alastrando e contagiando outras pessoas. Agora, eu tenho dito isso aqui, às vezes a gente fica só falando em avivamento e sempre esperando um avivamento, e esse avivamento nunca chega. Estamos orando, o avivamento vai chegar, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente só falando que vai chegar, e não chega nunca. E aí eu aprendi uma coisa, nós precisamos ter uma consciência de que nós precisamos viver esse avivamento hoje, diariamente. E o verdadeiro avivamento é eu estar crucificado em Cristo e Cristo vivendo em mim. Mesmo que você não esteja vendo muitos movimentos extraordinários, mas você está vendo um movimento na sua vida extraordinário, que é o mover de Deus na minha vida e na sua vida, que faz a diferença no seu trabalho, na escola, adolescentes, jovens e quem está estudando, na rua, em casa, na igreja, aonde você for, fazendo o que estiver fazendo, você está avivado, porque você está crucificado com Cristo e Cristo vive em você. Então, nós precisamos entender que eu preciso me conscientizar que eu não tenho que estar esperando um avivamento, eu tenho que estar vivendo esse avivamento, vivendo hoje, agora, buscando a Deus para que isso seja uma realidade diária na minha vida. Esta história aqui, o tema dessa semana é sobre exemplos bíblicos de avivamento, e eu escolhi este aqui, tem vários outros, né, durante as leituras da semana, escolhi este aqui e destaquei esse tema, avivamento liberta. A história aqui é o seguinte: a nação de Israel, ela havia se dividido em 2 reinos, do norte, Israel, e do sul, Judá. Esta história desses reis, desses 2 povos, né, um povo com 2 reinos, melhor dizendo, tem lá em 1 Reis, 2 Reis, depois, 1 Reis, 2 Reis fala de Israel e Judá. Depois, 1 Crônicas e 2 Crônicas fala só de Judá, especificamente. E aí, no final desses livros, mostra, por causa do pecado deste povo, do povo de Israel,
eles são levados cativos. O lado norte de Israel é levado para as regiões da Síria, e também eles trazem pessoas para invadir aquela região, que depois se torna Samaria, que eram povos misturados. A região de Judá foi dominada pelos babilônicos, e foram três as invasões, isso não importa muito agora, mas 3 foram as invasões. Nabucodonosor veio 3 vezes, e aí foi levando pessoas, destruindo a cidade, destruindo os muros, e por fim, na última, que foi em 586 a.C., ele leva a maioria das pessoas e fica um pouquinho de gente ali, uma pobreza terrível. Tanto é que é na época de Jeremias fica ali com os cativos, mas Ezequiel, Daniel e outros são levados para a Babilônia como cativos. E aí, por uma profecia bíblica, eles passaram ali 70 anos naquele cativeiro. Durante 70 anos, muitos deles, a grande maioria, desaprendeu acerca de Deus, da palavra de Deus e até mesmo da língua hebraica. Tanto é que surge um dialeto chamado aramaico, que na época de Jesus se falava esta língua na região ali de Jesus. Mas aí muitos sacerdotes, aqueles que cuidavam da Bíblia, da lei e tudo, mantinham o hebraico. E aí terminaram os 70 anos, Deus teve um movimento nas pessoas, tocou os líderes, e agora já era um outro reino, e então começou a voltar. Esse povo começou a voltar. Primeiro voltou com Zorobabel para reconstruir o templo, e aí com Esdras aqui para estabelecer o culto, e depois, mais para frente, Neemias veio para reconstruir os muros. Esse período aqui, que nós acabamos de ler, que Esdras, não é isso? Se dedicava ao Senhor, a estudar e a ler a palavra de Deus, ele está preparando para voltar, para estabelecer o culto. Ele era um sacerdote, um doutor da lei, um ensinador da palavra de Deus. E aí ele se prepara para retornar, para estabelecer o culto que as pessoas haviam se esquecido de Deus, tanto os cativos que estavam em Babilônia, quanto os restantes que estavam lá em Jerusalém. Então, muitos desses cativos iam retornar, são os retornados desse cativeiro, e precisavam, tanto os que estavam lá como os que estavam retornando, aprender de novo o que era Deus, adorar a Deus, a palavra de Deus, servir a Deus. Tá, nesse contexto, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande mudança. E aí o objetivo de Esdras, e aí eu queria que você começasse a captar aqui a palavra desta noite, era restaurar o templo e a adoração a Deus. Não só as paredes, mas a adoração a Deus. Lembrando-se que o templo naquele tempo, o culto, né, daquele tempo, as pessoas cultuavam do lado de fora do prédio. O prédio era simplesmente para ter ali os artefatos, né, a arca, o luminário, a mesa, a arca lá no Santo dos Santos. Então, só os sacerdotes entravam no templo em si, e as pessoas adoravam a Deus fora do templo, no pátio, no quintal do templo. Traziam as suas ofertas, traziam as suas adorações, os seus sacrifícios, e os sacerdotes somente tinham acesso ao templo, à presença de Deus. Mas nada disso estava acontecendo. Eles estavam completamente afastados da presença de Deus, afastados do culto, afastados de uma vida de adoração. E aí o que queria acontecer? Restaurar o templo, o que Zorobabel veio e Esdras fizeram isso, mas mais importante, restaurar a vida com Deus, a adoração. Quando se fala em adoração, não se está falando especificamente em música, em louvor, mas está se falando em vida com Deus. Adorar a Deus no culto, evidentemente, mas adorar a Deus no dia a dia deles. E aí nós vamos ver que isso vai começar a mudar. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, é o que nós já lemos, é que qualquer tipo de avivamento ou de despertamento tem que começar com a palavra de Deus, e não com movimento. Eu estava ouvindo, ou não sei se foi ele que falou aqui, o pastor Beiur, mas uma das suas mensagens, ele falando sobre isso. A gente gosta muito de movimento.
Pessoa, quanto mais culto, melhor, quanto mais fogo, melhor, quanto mais congresso, melhor. Nós estamos orando e eliminando muitos programas, e aí o ano que vem a gente vai diminuir mais ainda para a gente dar ênfase em retiros, encontros com Deus, em grupos familiares, em crescimento espiritual, em vida com Deus, culto de manhã aqui, escola dominical e culto, mas nós precisamos entender que o mais importante é a nossa vida diária com Deus e o que nós estamos fazendo de segunda a sábado. Porque a gente quer resumir a vida cristã da gente domingo de manhã e domingo à noite. Essa é a minha vida cristã. E agora não vai ter mais culto domingo à noite, eu vou desviar. Vou morrer. Deixa eu dizer que eu também pensava assim. O que eu vou fazer domingo à noite? O que será da minha vida domingo à noite? Será uma bênção. Você pode fazer uma janta na sua casa e me convidar. Você pode fazer um grupo familiar na sua casa se quiser e não me convida. Pode me convidar também que eu vou. Você pode fazer um momento à tarde de comunhão, porque nós temos ouvido muitos testemunhos sobre isso. Por quê? Porque nós estamos agarrados, e eu falo de mim, há certas coisas que a gente não quer abrir mão, mas entender que o nosso foco não é no movimento, o nosso foco é realmente como eu estou vivendo com Deus de segunda a sábado. Como é que eu estou vivendo com Deus? Não sei, não quero saber, o meu negócio é culto, domingo de manhã e à noite. E mesmo quando tiver só de manhã, não é só de manhã não, o que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã no meio da semana? E aí Esdras tinha uma posição pastoral, ele era um líder ali, ele foi enviado para converter aquele povo afastado de Deus. E é isso que nós precisamos entender, como líderes de Deus, a nossa responsabilidade de dedicar ao estudo, à prática e ao ensino da palavra, para que nós, como igreja, possamos estar caminhando na palavra de Deus. E entender que avivamento, ele pode ter movimento, mas o mais importante é a minha vida e a sua vida transformada. O mais importante não é o movimento no dia do culto ou na hora do culto. O mais importante é que tipo de movimento eu estou causando na segunda, na terça, na quarta, em casa, no escritório, na rua, no trabalho, na escola. Qual o tipo de movimento que eu estou produzindo? Movimento de escândalo do Evangelho ou movimento de proclamar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, que a minha vida foi transformada? Eu citei aqui nessa manhã, há um texto lá em Apocalipse 19 que fala que as pessoas, não é isso, que foram salvas, chegaram na eternidade e houve um grito, um clamor que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Às vezes a gente nós queremos nos encostar só naquele negócio, não, eu evangelizo com o meu testemunho de vida cristã. A maneira que eu ando, a maneira que eu falo, a maneira que eu conduzo os meus negócios, né, a maneira que eu faço e aconteço. Então, o meu testemunho fala mais alto que as minhas palavras. Tem que ser realmente. Mas não pode ser substituído pelo poder da palavra de testemunhar sobre Jesus. O seu testemunho pessoal tem uma força muito grande, mas a sua palavra de testemunhar de Cristo é também muito mais poderosa, porque ela vai coincidir com o seu estilo de vida e testemunho de vida, porque quando você falar, se ela coincide da maneira como você vive, vai ter poder esta palavra para tocar vidas e corações. Agora, é claro, se você vive um estilo de vida que não condiz com o que você fala, aí não tem força nenhuma. Então, entendeu? Eu achei interessante esse texto de Apocalipse, que diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra do seu testemunho. Aquilo que nós falamos. Que testemunho é esse? O que Jesus fez na sua vida, o que Jesus faz, o que Jesus é bom, não precisa arrumar, né, coisa mirabolante, não, mas a simplicidade da mensagem da palavra do Evangelho, o poder do testemunho, da palavra do testemunho,
O que Jesus faz na minha vida? O que Jesus fez na minha vida? O que Jesus pode fazer na sua vida? O que Jesus pode tocar? Hoje de manhã falamos sobre a evangelização na internet, nas redes sociais. Eu passei um vídeo aqui que eu quero passar de novo no outro dia, um vídeo forte, abençoado, tremendo sobre esse negócio. Nós precisamos vigiar com a internet, com redes sociais, mas utilizar isso para falar de Jesus, ao invés de usar isso para passar fofoca e notícia ruim. O poder da palavra do testemunho, falado ou escrito, ou digitado, ou postado, ou enviado. Isso nos dá vitória. E isso conduz vidas a Cristo Jesus, porque é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Outra coisa, nesse texto, e eu vou ler outro versículo com vocês, que está no 8:23, que fala sobre o jejum e a oração são base para um avivamento. 8:23. De Esdras, estamos na história aí, eles estão voltando lá para Israel, para a região de Judá, e vai haver um movimento de transformação, e daqui a pouco eu vou te falar. 8:23. Por isso, jejuamos e suplicamos. Suplicar é oração, é clamor. Essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Falando de oração, de súplica, de jejum. Esdras levou o povo a orar, a jejuar, a buscar a Deus nesse processo de restauração do templo e da adoração a Deus. A vida religiosa, a vida de adoração, a vida de comunhão com Deus daquele povo estava completamente morta. É claro que no Novo Testamento nós vamos entender que você não precisa mais de um local específico para adorar a Deus, para ir adorar a Deus. Agora, onde você estiver, Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Agora, é claro, o templo, a casa onde a igreja se reúne, o povo se reúne, é bíblico também no sentido que nós nos congregamos juntos para louvar, adorar a Deus, e isso também é muito poderoso. Esta reunião aqui, esse culto, as crianças reunidas ali, as crianças reunidas lá nas outras salas, ouvindo a palavra de Deus, juntos, crescendo, juntos, tendo comunhão uns com os outros, isso tem uma força e um poder muito grande na nossa vida espiritual, para nos preparar e nos abastecer para o dia a dia, na segunda, terça, mas aí você tem que estar se reabastecendo diariamente na oração, no jejum, buscando a Deus diariamente, para que possamos estar realmente avivados diariamente. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter momentos tristes, momentos de angústia, momentos de decepções, momentos, às vezes, de desânimo, momentos de, às vezes, querer largar tudo. Claro que a gente vai ter, mas aí é aquela questão de que o Espírito Santo nos ajuda com as nossas fraquezas, que às vezes nem sabemos orar, mas aí Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma pessoa que habita no seu coração, que habita na sua vida, que você é o templo de Deus agora, para eu e você estarmos adorando e louvando ao Senhor, nosso Deus, diariamente. Você pode dizer amém? Amém. Tá. Agora vai entrar um probleminha aqui, que eu quero ler com você. Capítulo 9. O pessoal está voltando, o Esdras está animado, estamos orando, estamos jejuando, estamos buscando a Deus, eu estou me preparando, lendo, praticando, ensinando a palavra de Deus, vamos ver o que vai acontecer. E aí chega uma notícia, capítulo que eu citei, 9, a partir do versículo, vamos ler 1, a partir do 1. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, ou seja, inclusive os pastores, líderes e obreiros, não se mantiveram puros, separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. O que eles fizeram? Além de práticas repugnantes, pecado, orgia,
Versículo 2: eles e seus filhos, ou seja, os adultos e os filhos, que já estavam adultos também, se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles se misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Os líderes, os oficiais, estavam na liderança, na frente, através do quê? Do exemplo desta atitude infiel. Continuar lendo aí. Então, 3. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, viu? Tem crente que fica tão escandalizado que arranca o cabelo da cabeça, da barba, me sentei estarrecido. Esdras, ele quis expressar a indignação dele de como o povo de Deus, a descendência santa, estava vivendo. Rasguei o manto, arranquei cabelos, barba, me sentei estarrecido. Era um tipo de ritual para demonstrar indignação. Então todos os que tremiam diante das palavras do Senhor de Israel reuniram-se ao meu lado por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde, ou seja, até o culto da tarde, porque era de manhã e à tarde todos os dias. Esdras sentiu-se envergonhado. Numa atitude de humilhação, ele orou, buscou a Deus, e ele reage desta maneira ao saber do pecado do povo. E aí ele tinha consciência de quão sério era este pecado e quanto isso entristecia a Deus, porque ele sabia e estava pregando que Deus é santo. Agora ouça uma coisa em nome de Jesus. Aqui há um pecado específico de mistura com o mundo. Deus tem nos levado a falar isso e a gente precisa entender, esta igreja não é uma igreja que vale tudo. Esta igreja é uma igreja que vale aquilo que a Bíblia nos permite valer. A gente é muito tranquilo aqui, não é isso? Tem luzes, câmeras, ação. De vez em quando eu falo com os meninos, gente, essa luz está vindo no meu olho, vocês tiram essa luz do meu olho, está me atrapalhando. Aí eles dão um jeito, arrumam e tal. O pastor vem com camisa para fora da calça, para quê, pastor? Não sabe se vestir direito? Não sei, me visto direito e sou bonito ainda por cima e me visto bem. Agora, deixa eu te ser sincero, não estou sendo aqui, não é que eu esqueci de pôr a camisa para dentro, não. Às vezes eu venho intencionalmente para mostrar que o importante não é isso aqui, não. Tem dia que eu venho aqui de terno, tem dia que eu venho de gravata, tem dia que eu não venho. De roupa eu venho sempre, graças a Deus. Mas é para a gente entender que nós não podemos estar agarrados às coisas humanas, nas tradições humanas, naquilo que a gente aprendeu desde criança e foi aprendendo. Lembra da mensagem passada aqui? Fluxo de sangue, e a gente vai jorrando sangue, jogando sangue e não produz vida. Porque a gente está agarrado às coisas do passado e às vezes isso nos leva a um tradicionalismo, a uma religiosidade pecaminosa. Enquanto Deus está querendo nos ressuscitar e nos levar a uma nova vida para viver um estilo de vida na presença de Deus, com liberdade, mas com santidade na presença do Senhor. Não, o pastor vai com a camisa para fora da calça, não, eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser que está de acordo com a palavra de Deus. Porque está aqui, ele estudava, praticava e ensinava. Eu e você precisamos fazer isso, estudar, ler a Bíblia e praticar o que a Bíblia diz, porque aquilo que eu pratico, que é pecado, a mistura com o mundo, isso me separa do relacionamento com Deus. Deus criou todas as coisas. Existia, nem sei se existe ainda, né? Tanto tradicionalismo na nossa Assembleia de Deus, né? Aqui está sendo gravado, está para a internet, né? Alguns companheiros meus podem até ver isso, mas a gente tem pregado sobre isso. Era muita tradição, muita coisa. Existia igreja no Brasil, ou existe ainda, não é da Assembleia de Deus, que você não podia usar certa cor de roupa, vermelho. Pecado usar vermelho, você não pode usar vermelho, quem usava era excluído da igreja.
Por quê? Porque o vermelho é usado na macumba. Então o vermelho é da macumba. Preto, você não pode usar preto. Então o pastor de preto. Preto é luto, é do diabo, é do pecado. Quem criou as cores? Me fala, em nome de Jesus. Às vezes, não, as cores surgiram, não surgiram do nada. Tudo que Deus criou foi colorido. Até o preto e vermelho foi Deus quem criou. Lá no Brasil tem um negócio de falar que preto e vermelho é da macumba, você não pode usar preto e vermelho. Aí eu, indignado com isso, falei, eu vou pesquisar esse trem. E pesquisei, irmão. E esse negócio de preto e vermelho na macumba, isso é novo. A cor daquele time preto e vermelho, isso é muito antigo, não tem nada a ver com macumba aquele trem. Sério, não tem não. Me deu um alívio, uma paz na alma. Gente, eu estou falando sério, porque eu ficava aqui na gente, mas será? Mas por quê? Será que... E aí eu descobri, tem isso na história, eles mudaram, eu não vou entrar nesse assunto, eu vou acabar te transformando e você vai virar casaca. Mas isso foi antes de 1900, eles trocaram as cores por causa de um clube na Europa. Antes era amarelo e azul. Não estou falando do Flamengo. Era amarelo e azul. E aí depois trocaram, antes de 1900, para vermelho e preto por causa de um outro clube que usava amarelo e azul. E aí um outro clube na Europa usava vermelho e preto. Eles trocaram, não tinha nada a ver com macumba. É igual o arco-íris. Quem criou o arco-íris? Quem pôs o arco-íris no céu? Deus. Aí o movimento gay hoje usa o arco-íris. A gente, onde você vê o arco-íris? O Santo Jesus tem poder nesse arco-íris. Arco-íris é de Deus. Deus criou. Agora, é claro que existe um tipo de arco-íris que eles põem nesse movimento. Por que eu estou falando isso? É porque a gente agarra em certas tradições, em certas superstições, que não é de Deus para nós. Nos agarramos a certos tipos de pecado que precisamos nos livrar e nos libertar deles. E estamos misturando as coisas com o mundo. A gente tem falado sobre isso, não só aqui nesta igreja, mas em outras igrejas. O vídeo que passamos, eu estou quase pondo esse vídeo para passar de novo hoje. Mas eu queria mais gente. Tem gente, né? O pastor lança assim só para ver o... Gente, prepara aí, Gabriel, o vídeo que passou de manhã. Sabe qual que é? André, cadê o André? Pede o André Barbosa lá, o André sabe, por favor. Eu vou passar porque é um negócio de Deus, é um homem de Deus falando, tem palavras fortes, não se assuste, mas é um homem de Deus falando coisa séria. Eu vou falar porque está dentro desse assunto de pecado, que nós não podemos estar nos misturando com o mundo. Nós precisamos viver diferente, gente. Nós precisamos viver em santidade, seja no nosso computador, no nosso telefone, na internet, nas redes sociais, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, onde quer que seja. Eu, você, eu, a minha família, você, a sua família, precisamos viver de maneira diferente. Solta, crente. É forte, se prepara aí para você ouvir uns negócios de Deus, mas é um homem de Deus, é crente. Eu não posso deixar passar isso. Eu quero dar um alerta ao povo de Deus. É rapidinho. Eu quero dar um alerta. Eu tenho que falar isso aqui antes de pregar. Irmãos, a internet é um instrumento fenomenal. Mas Satanás tem usado essa porcaria também. Deixa eu falar algumas coisas. Eu sei que aqui nessa igreja, a maioria quase que absoluta, eu não posso falar todos porque eu também eu seria hipócrita, mas a maioria quase absoluta é de mulheres e homens íntegros, sejam jovens, sejam mulheres casadas, sejam homens casados, a maioria é de mulheres e homens íntegros. Entenderam o que eu falei? Gente santa que teme a Deus. Mas eu estou desconfiado que tem algumas irmãs e alguns irmãos que querem ser candidatos a garoto de programa ou a garota de programa. Porque quando uma moça ou uma mulher crente, não é só moça, coloca no Instagram a sua foto sensual de biquíni mostrando a bunda e o peito, vamos para o português bem claro, ok? Ok? Vem querer dizer para mim que é santa? O que é que está acontecendo com o povo de Deus? E aí,
coisa interessante, né? Que até pastor curtindo foto de mulher seminua e botando mãozinha, batendo palma. E até pastor com acesso a piriguete gospel. Ok? Trocando conversas com piriguete gospel. Porque para falar de ovelha é fácil. Aqui não tem tapa na língua e não tem conversa fiada. Você saiu com a tua família pra praia, né? Aí tá a mulher, os filhos, todo mundo. Aí tirou uma foto, né? Uma família? Não. E quando não é de biquíni ou de sunga também, propaganda enganosa. Aí o cara de sunguinha apertada. Sabe? E quando não é de biquíni, mostrando o peito e o bumbum, é com roupas terrivelmente sensuais, vestido, calça comprida, tudo com decote grande, fazendo pose. Você é o quê? Você é mulher de Deus ou é vagabunda? Você é homem de Deus ou é gigolô? Eu ando indignado com esse negócio. Que tipo de crente é esse? O que está acontecendo com o povo de Deus? Se expõe ao ridículo na internet. Eu vou dizer uma coisa aqui para minha tristeza, mas eu sou pastor, eu tenho medo quando eu falo coisas aqui. Um camarada dividiu uma igreja nossa em Pernambuco. Eu tenho testemunho de mais de 20. Eu botei a mão em cima dele e disse: volta, dê marcha ré. Não. Eu botei a mão nele e disse assim: teu ministério está destruído. Meu irmão, acabou tudo do cara. E estou desconfiado que ele está até fora da igreja. Negócio feio, que eu não vou entrar em detalhe. Eu digo isso com tristeza. Um pastor da nossa igreja, um cara de excelência, foi homem, ele não foi só cristão, ele foi homem, porque o sujeito tem que ser sujeito homem. Ele chegou dirigindo uma das nossas igrejas, um bom camarada, falou: pastor, um clique, eu comecei a falar com uma mulher da igreja casada. Um clique, começou uma conversa. Ele falou: um clique, eu não estou culpando ninguém, pastor, o senhor tem avisado. Um clique, começou uma conversa no Zap Zap. E da conversa com o Zap Zap, o cara caiu, eu tive que excluir um pastor. Um cara bom. Um cara chamado. Eu disse para os meus colegas: essa hora eu não gostaria de ser pastor, de ter que usar a minha autoridade com muita dor, dizer: meu filho. Ele foi homem, ele falou: eu errei, pastor, e agora tentar recuperar. Aí é excluído, depois volta como membro, fica um tempo afastado, para eu ver se ele de fato quer ser pastor. E essa igreja é única, com todo respeito, que ainda dá uma chance para restaurar o cara se ele ficar certinho. E depois não vai ter uma outra chance. Aqui um pastor caiu. Arranquei ele da igreja. Avisei a ele: não vai ter outra chance. Foi excluído. A filha dele não pecou, a mulher dele não pecou. Eu banco o salário, vai trabalhar em administração da igreja, vai ralar, vai ver o que é bom perder prestígio. Depois de 1 ano e pouco, você quer ser pastor? Restitua o camarada, não deixa de dirigir igreja. O cara vai e cai de novo. Aí eu falei: agora vai seguir seu caminho, você nunca mais é pastor aqui. Eu estou falando isso de prazer, gente? Meus irmãos, povo de Deus, cuidado com esse negócio chamado internet, cuidado com quem você fala, meu irmão. E outra coisa que eu vou deixar bem claro: amanhã aqui na reunião de pastores e obreiros e obreiras, e pastores e mulheres de pastores, eu vou dizer aqui, está aqui a minha mulher olhando para mim,
A minha mulher tem o código de celular, de Face, de tudo. A minha mulher acessa a hora que ela quiser. Meus filhos já sabem. Acessam. Um dia o meu filho, pai, qual é o dado? Eu falei, o código é esse. Um dia aqui na igreja, está aqui o Alexandre. Eu falei, Alexandre, vem sair para mim, pastor, está travado o código. Bate o código aí. A nossa vida é transparente. Que conversa é essa de homem casado que tem códigos nos sistemas de internet que a mulher não sabe? Tua mulher não pode ver teu Face? Tua mulher não pode ver teu Instagram? Tua mulher não pode ver teu Twitter? O que está acontecendo? Que casamento é esse? Teu marido não pode ver? Teu pai não pode ver? Tua mãe não pode ver? Que conversa é essa? Deixa eu pregar. Eu vou aproveitar e vou dar notícia logo hoje. Amanhã na reunião eu vou determinar, pastor aqui dessa igreja, que a mulher não tem acesso a códigos dele, ou dá, ou vai deixar de ser pastor aqui. Arruma a tua trouxa e vai para outro lugar. Eu vou determinar. A sua mulher, e você vai ter acesso à sua mulher. Ah, não quer dar não? Vem cá, meu filho, que conversa é? Não, então tchau, benção. Obrigado, Amy. Thank you. Gente, olha só. A coisa é séria. O povo aqui estava afastado de Deus e vivendo em pecado. Mistura com o mundo, casando com mulheres que não eram do povo de Deus. E aproveitar aqui, você que é solteiro e quer se casar, em nome de Jesus, isso a Bíblia ensina, não é opinião de pastor ou de pregador. A Bíblia diz, Paulo fala sobre isso. Procure uma pessoa crente em Jesus, para você namorar, noivar e casar. Crente em Jesus. Isso é bíblico, isso não é opinião de igreja não, isso é opinião e a palavra, ensinamento e preceito bíblico, para que não tenhamos mistura. Então, a internet, eu quis citar isso porque nós falamos hoje de manhã e veio ao nosso coração para nós vigiarmos e tomarmos muito cuidado. Use a internet para abençoar, não para amaldiçoar, para se meter em fofoca, se meter em intriga, se meter em lançar má notícia. Ah, recebi uma notícia, vai passando, passa má notícia, passa notícia ruim para cá, passa má notícia. Mas é verdade, vai passando notícia, vai passando trem ruim, vai passando vídeo de morte, vídeo de assassinato, vídeo de soco, vídeo de quebradeira. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, mas muitos de nós estamos sendo embaixadores de má notícia. Eu e você não fomos chamados para transmitir ou compartilhar má notícia, seja verdadeira ou falsa. Eu e você fomos chamados por Deus para compartilhar boas notícias em nome de Jesus. Amém, amados? O líder deve entender isso, os membros da igreja precisam entender isso. Nós precisamos nos rasgar por causa do pecado, não só dos outros, mas do nosso próprio. Como Esdras fez, ele se compadeceu, ele ficou estarrecido. Hoje em dia a gente acha normal, né? A gente peca e não, isso é normal, o outro peca, não, isso é não. Nós precisamos ficar estarrecidos, não é acusar e apontar dedo, mas buscar a Deus. Diz um outro ponto aqui que Esdras teve que pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Deixa eu ler para você que nosso horário já está bem avançado. Esdras 9, 5 ao 7, olha só. Então, na hora do sacrifício da tarde, do culto, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Ó meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o meu rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus.
Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, ao despojo, à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Ele pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo. Agora ouça uma coisa, isso é tarefa nossa. Agora, só isso resolve? Não. Mas tem que orar por quê? Porque tem que haver uma reação do povo. Então, pastor, fica orando aí para o povo se converter, fica orando aí para Deus perdoar o pecado do povo, eu vou continuar pecando aí e o senhor ora para Deus me perdoar. Não é isso que a Bíblia está ensinando, não. A Bíblia está ensinando que nós temos que orar e buscar a Deus e nos arrependermos, pedir perdão pelo povo, para que haja conversão e mudança no coração do povo. Onde está isso? Está aqui no próximo texto. Deus começa a agir e começa a haver um quebrantamento. O capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando e prostrado diante do templo de Deus, olha só que negócio sensacional, um avivamento que as pessoas se dispuseram. Uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças. E a Bíblia, quando se refere a crianças, está incluindo adolescentes também. Se reuniram em volta dele. Está lá o Esdras chorando, buscando a Deus, confessando os pecados do povo, se lamentando ao Senhor, rogando a Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a tocar nas pessoas, e as pessoas abrem o coração e começam a se aproximar do homem de Deus, e começam a se prostrar diante dele. Uma multidão de homens, mulheres, crianças, adolescentes, se reuniram em volta dele, e eles também choravam amargamente, começaram a se arrepender também. Começaram a pedir perdão, começaram a se amargurar e a chorar pelo pecado deles e dos outros. Compaixão. Ao invés de estarmos acusando os outros pelo pecado dos outros, acusando, seja na internet ou pessoalmente, precisamos estar orando e rogando a Deus que haja conversão, mudança e chorar amargamente pelo nosso pecado e pelo pecado dos outros. E aí Deus começa a agir. Eu quero terminar de ler aqui alguns textos e nós já vamos finalizar. Aí o povo começa a confessar o seu pecado e começa a abandonar. Pula lá para o 10, o versículo 2 até o 3. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com as mulheres estrangeiras procedentes dos povos, ou seja, ele nomeou o pecado deles, procedente dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Por que há esperança? Porque há um Deus misericordioso que envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se nós nos arrependermos e confessarmos e deixarmos, alcançamos misericórdia. Há esperança para nós. Façamos agora um acordo, um pacto diante do nosso Deus, e mandemos de volta essas mulheres. A gente pensa, não manda de volta não, converte elas. Eles querem acertar a situação na raiz. Eles querem acertar a situação de uma vez por todas. Eles não querem fazer meia volta. Eles não querem negociar com Deus. Não, Senhor, isso aqui eu deixo, mas isso aqui eu seguro. Eles não querem fazer a coisa pela metade. Eles dizem, nós vamos resolver esse negócio. Nós nos arrependemos, nos amarguramos e vamos agir agora para que esse pecado e essa sujeira saia do meio do povo de Deus. Aí eles dizem, nós vamos mandar de volta essas mulheres. Mas vai ficar solteiro? Não, Deus vai providenciar outras. Seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Veja, a palavra do profeta é a palavra de Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Agora ouça, aqui não há um ensinamento para você agora separar da sua esposa porque ela não é crente e você casou com ela e ela não é crente. Para você separar, não, minha mulher então não é crente, eu vou largar, eu já queria largar mesmo, então vou aproveitar agora essa palavra. Ou o marido ou a esposa, seja o que for. A Bíblia, Paulo fala sobre isso também. Agora você tem que aguentar, orar e ganhá-la com a sua vida
sem palavras, sem acusação, ganhar com o seu testemunho. Então não vai arrumar desculpa aí, não. Então agora, pastor, já era, eu vou ter que separar. Não, cuida agora e aguenta e ora e busca ao Senhor. Mas nesse caso aqui é um ensinamento de cortar pela raiz e acertar o negócio. E aqui eu quero dizer, se você tem alguma coisa aí que está escondida, que está atrofiada, está te segurando, vai doer, vai machucar, vai causar isso, vai causar aquilo, corta em nome de Jesus para Deus te abençoar e você ser liberado para adorar a Deus. Aqui diz que o povo confessou e abandonou o pecado, largou aquilo que estava fazendo com que eles se distanciassem de Deus. O que hoje nós precisamos largar hoje, para que Deus possa realmente nos abençoar? Fique em pé em nome de Jesus. Eu sei que foi uma palavra forte, dura para mim e para você, para nós todos aqui. Mas é uma palavra que precisa nos trazer avivamento. Não dá, e esta igreja não vai apoiar e não vai viver uma vida dupla. Se você quiser viver a sua vida do jeito que você quiser aí, e depois vir aqui adorar a Deus, tocar, cantar, em nome de Jesus, não faça isso, porque se nós soubermos, e quando a gente sabe, a gente dá a disciplina e a gente aplica a disciplina e a pessoa fica em disciplina. Mas às vezes tem pessoas que enganam, mas tem pessoas que são tão assim, acha que não tem nada a ver, que faz, e posta, e anuncia. Pastor, não está vendo? Não, eu não estou vigiando a vida de ninguém na internet. Agora Deus traz à tona, nada fica escondido diante de Deus. E aqui eu quero declarar, e nós vamos continuar falando, esta igreja precisa e vai viver em santidade, sem mistura com o mundo, em nome de Jesus. Nós não queremos mistura com o mundo. Nós aqui somos abertos a todos, a receberem a todos, como a Jerusalém Celestial é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo que as pessoas querem fazer. Ela é aberta a fazer a vontade de Deus. Aqui entra as pessoas que quiserem entrar para cultuar a Deus, para estar conosco, mas para realmente ir para o céu e ser membro desta igreja, é preciso entender que a vida cristã precisa ser vivida de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, com santidade e com vida na presença de Deus. Porque a gente tem que ser diferente, nós não podemos nos misturar com o mundo. Nossa internet, nosso Facebook, nossas redes sociais precisam expressar que nós somos crentes, filhos de Deus. E não expressar que a gente é do mundo no meio da semana e crente no final de semana, de jeito nenhum. Preciso expressar que nós somos salvos, santos, transformados em Cristo Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Deixa eu já dar o relatório aqui, que é bênção, financeiro, que a tesouraria nos passou. A oferta de hoje, e com uma promessa de oferta para a próxima semana, e crente que promete, cumpre. Então, é garantido já uma promessa de $1.000. Então, a oferta total de hoje para o projeto da escola na Zâmbia foi de 5.528. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. É esse o Deus que nós servimos, um Deus de milagres, um Deus de santidade, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos dá liberdade, um avivamento que nos liberta do pecado, do mundo, de Satanás, mas nos chama para uma vida santa, feliz e abundante e alegre com Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos confessar, nos arrepender, porque é o Senhor Espírito Santo que nos convence, nos envia o arrependimento, nos envia a fé, mas é o Senhor também que nos dá o livre-arbítrio para decidir a confessar, a deixar o nosso pecado, para que possamos alcançar misericórdia, e que nessa noite nós possamos fazer isso em nome de Jesus. E eu quero te desafiar com os olhos fechados. Claro que quando você vier, pode, claro, abrir os seus olhos, mas estamos orando, intercedendo. Fique intercedendo e orando. Você que quer entregar a sua vida para Jesus e viver uma vida nova, diferente.
Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você quer se retornar para Jesus? Queria pedir aos pastores que estejam aqui na frente, aqueles que já estiveram antes e outros, e obreiras também. Você quer reconciliar-se com Jesus, voltar para Jesus, voltar para a vida abundante em Cristo Jesus. Venha, nós vamos orar. Eu quero estender este convite também àqueles que estão enfermos. Queremos orar pela Valéria, que está enferma. Vem aqui, nós vamos ungir. Eu queria pedir ao pastor Edson que ungisse as mãos dela, por favor. Ele está com enfermidade nas mãos, enfermidade quer ser curada em nome do Senhor Jesus. Se você tem uma enfermidade, se você tem uma situação que você quer que Jesus mude, seja o que for, talvez não é pecado não. Não vou lá não, senão vão pensar que eu estou pecado. Ninguém pensa nada, e se pensar, Jesus vai repreender. Seja qual for a sua situação, você precisa de um toque de Deus, de um milagre de Deus. Você precisa de uma mudança de Deus. Você precisa da mão de Deus poderosa em alguma situação na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu negócio, na sua maneira de ser, de viver, seja o que for, em nome de Jesus, no seu ministério. Vem aqui, vamos estar orando juntos em nome do Senhor Jesus, enquanto cantamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando, falando com Deus, intercedendo, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Os pastores já estarão orando com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem chegar mais perto, cheguem mais próximos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem chegar mais próximos. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser que algum pastor ore com você, já pode se aproximar perto dele. Alguma pastora, irmã Elaine, pastora Cícero aí, irmã Leide, outras irmãs de oração, podem vir à vontade. Apresente-se a Deus. Se você tem uma situação que você precisa ser liberto, precisa de libertação em alguma área da sua vida, venha também em nome de Jesus. Tenha coragem, decida mudar isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para esta igreja ainda este ano. Ele está falando isso forte ao nosso coração. Deus tem algo novo com esses cultos pela manhã. Deus tem algo novo com os grupos familiares. Deus tem algo novo com o trabalho de missões. Deus tem algo novo com as crianças, com os adolescentes. Deus tem algo novo com os jovens. Jovens, em nome de Jesus. A Bíblia diz: vós sois fortes e já vencestes o maligno. Deus tem algo novo para os jovens desta igreja. Deus tem algo novo para os casais desta igreja. Deus tem algo novo para esta igreja. Eu acredito, eu creio. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos pregando a palavra, nós estamos praticando a palavra. Tem algo de Deus novo para a sua vida. Eu creio nisso, nós cremos nisso, nós estamos vendo isso pelos olhos da fé. Creia, creia e se entregue a Deus. Quebrante o seu coração, se derrame diante de Deus, se humilhe na presença de Deus, se arrependa diante de Deus, confesse diante de Deus, abandona este negócio diante de Deus, e você está alcançando misericórdia. Um avivamento que traz libertação hoje, agora, em nome de Jesus. Tome essa decisão hoje, tome a decisão de mudar hoje, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, essa palavra é para o seu coração, esse instrumento é para te alcançar, para te trazer para Deus, para Jesus, para você mudar de vida, viver para Deus, buscar uma igreja mais próxima aí da sua casa que pregue a palavra, para você viver em comunhão com a igreja. Deus não te quer assistindo cultos pela internet, Deus te quer fazendo culto a Ele, junto com a igreja, em comunhão com a igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus transforma o seu coração e abençoe a sua vida, em nome de Jesus.